Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco, hoje e sempre. O tema do nosso devocional de hoje é Servindo ao Senhor. E iremos refletir em Colossenses 3:23, que nos diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Irmãos, quando consagramos nossas tarefas a Deus, temos a certeza de estar direcionando da melhor forma os nossos esforços e recursos. A frustração não nos abala como se estivéssemos fazendo exclusivamente para os homens. Quando tentamos agradar a todas as pessoas, falhamos. Sempre haverá alguém para insistir que não somos o suficiente ou que somos incapazes. Ao tentar nos moldar às expectativas humanas, acabamos por não atender às expectativas de Deus. Essa verdade é confirmada em Tiago 4, versículo 4, que nos fala: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro que não há como servir às vontades humanas e, ao mesmo tempo, servir a Deus. Vejamos o que diz em Gálatas 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. O próprio Jesus mostra qual deve ser o nosso verdadeiro senhorio, reforçando a incompatibilidade que estamos tratando aqui. Vejamos o que Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deixando claro que, quando Jesus fala sobre dinheiro nesse versículo, se refere aos tesouros desse mundo, que inclui a fama e a aceitação entre as pessoas. A palavra reforça essa ideia nos seguintes versículos, em Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Já em Mateus 6, versículos 3 e 4, temos: Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Já em Provérbios 25, versículo 6, nós encontramos: Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. Refletindo sobre essa servidão que Jesus e os apóstolos tratam, podemos nos perguntar: como então servir a Deus? Essa resposta pode ser encontrada em Mateus 25, versículos 35 a 40, que nos falam: Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Em verdade eu lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. O versículo a seguir fala de liberdade e servidão ao mesmo tempo, pois ficamos livres do pecado quando servimos a Cristo, reconhecendo-o como nosso Senhor. Gálatas 5, versículo 13, assim fala: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. O cristão, ao se fazer servo de Cristo e atender ao seu chamado, deixa para trás o seu antigo modo de viver, buscando sempre se livrar das amarras da antiga vida, na qual ele pensava que era livre, mas na verdade era prisioneiro do pecado. Em 1 Coríntios 7, 23 temos: Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Esse versículo nos mostra que, independentemente das circunstâncias, busquemos em primeiro lugar servir a Cristo e sermos fiéis a Ele. Já em 1 Pedro 1, versículos 18 e 19, entendemos o valor que Jesus pagou por nós. Vejamos:
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O senhorio de Cristo é completo quando reconhecemos que Ele comprou a nossa liberdade em algo que pode ser comparado a um mercado de escravos. Antes éramos escravos do pecado e, após aceitar o senhorio de Cristo, passamos a ser escravos dele. Portanto, precisamos ser obedientes a Ele. A crucificação de Jesus representa também a nossa morte em relação à vida que levávamos. Assim, ressuscitamos para uma nova vida, onde servimos ao maior e melhor Senhor que pode haver. E quando devemos servir a Deus? A palavra nos convida a levarmos uma vida de servidão. Isto precisa estar estampado em nós, para que levemos uma vida de alegria em servir a Cristo, sendo exemplo para os demais. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos diz: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos diz: Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. O nosso servir a Deus ainda serve como uma ação de evangelismo indireta, e isto é exemplificado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que assim fala: Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles nos acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Agradar a Deus também é estar frutificando em sua obra e buscando conhecê-lo mais. Isto fica claro em Colossenses 1, versículo 10, que nos fala: E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Por fim, Jesus nos convida a sermos servos uns dos outros, assim como ele fez e disse em Marcos 10, versículos 43 ao 45. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, precisa ser o seu servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos assim então. Senhor Deus Pai, primeiramente gostaria de pedir perdão por todas as vezes que escolhi servir mais aos homens do que a Ti. Peço perdão por ter perdido tanto tempo tentando agradar aos outros, esquecendo minha identidade para me moldar aos padrões desse mundo. Obrigado, Pai, por ter me comprado naquele mercado de escravos e me colocar em verdadeira liberdade. Peço que o Senhor me use todos os dias como ferramenta para servir aos outros e a Ti. Peço que o Senhor me use para libertar outros irmãos do pecado. Reconheço que somente Tu és o Senhor da minha vida e me coloco diante de Ti. Pai, estou aqui ao seu dispor, me use para os Seus propósitos, que são muito maiores do que os meus. Em nome de Jesus, é assim que oro hoje. Amém.